Magna, 6h49. Mulheres na Política, com Magna Santana. 6h49, nós estamos começando mais um quadro Mulheres na Política. Nossa convidada de hoje para este quadro é a Priscila Boaventura. Ela é advogada, ela é servidora pública, ela é mãe atípica. Mas enfim, ela que vai contar um pouquinho sobre ela, para que a gente aí conheça. É mais uma mulher que está buscando um espaço no parlamento. Priscila, muito obrigada por participar, aceitar o nosso convite e participar do nosso quadro Mulheres na Política. E a gente sempre pergunta, quem é você? Quem é a Priscila? Olá, bom dia, obrigada pelo espaço, para poder falar sobre mulheres na política. Priscila Boaventura é uma mulher forte, resiliente, mãe de 3, que nos momentos mais difíceis procura sempre um significado divino, aceita e, ao mesmo tempo, luta contra todos os obstáculos que se colocam no lugar. Então, desde que me tornei mãe atípica, em razão do diagnóstico do meu filho mais novo, Joaquim, em 2017, os não passaram a ser diários, né? A gente não tem uma política séria, a gente não tem uma proteção efetiva de pessoas com deficiência, de pessoas neuroatípicas. Então, diante de toda aquela dificuldade que eu passei, mesmo com conhecimento jurídico, né, um pouco acima da média da população em razão da minha formação acadêmica, eu resolvi falar abertamente sobre isso, falar abertamente sobre direitos, sobre dignidade. Ajudei parlamentares com projetos, né, de lei, dando ideias, enfim. Só que a pressa que famílias como a minha têm por esses direitos é muito grande. Eu não duvido que exista empatia de várias pessoas em relação a essa causa, mas a pressa é de quem vive. Então, eu não posso esperar de quem não vive a realidade que nós vivemos enquanto famílias atípicas, que saiba o que fazer, o que precisamos, né? Então, eu acho que precisamos mais do que nunca de representatividade, principalmente diante do crescimento exponencial do número de pessoas neuroatípicas, né? No caso, estou falando do autismo. Quando o Joaquim teve o diagnóstico em 2017, a gente falava em 1 para 69 casos. Hoje não, há 2 anos, 1 para 36. Eu não duvido que no ano que vem, quando sair essa mesma estatística, ela esteja em 1 para 20, mais ou menos. Então, não dá para esperar chegar ao colapso, porque o Estado não vai ter recurso para dar benefícios assistenciais para todo mundo que for ter esse diagnóstico. Então, a gente precisa falar de inclusão social de fato, a gente precisa falar de condições de trabalho, de acessibilidade para essas famílias, porque o autismo, ele não impacta somente a pessoa autista, ele impacta todo aquele núcleo familiar. Então, são mulheres que estão fora do mundo do trabalho, porque hoje a gente fala em mundo do trabalho, são mulheres extremamente produtivas, né? Eu me sinto extremamente produtiva e sei que hoje eu estou inserida no mundo do trabalho porque eu passei num concurso público, mas essa não é a realidade da grande maioria da população. Então, nós temos uma sociedade que está empobrecendo pela falta de inclusão social, principalmente de mulheres, mães atípicas, e de pessoas com deficiência e neuroatípicas, porque não estamos preparados, não damos acessibilidade aos diversos lugares a essas pessoas. Então, como a dignidade, né, da pessoa humana é um fundamento da nossa república, que consigamos, através de representatividade política, tratar isso de forma mais séria e responsável, porque nem estatística temos. Então, como é que a gente vai falar de política pública se não tem estatística, se não tem dados? Então, precisamos começar, assim, a mapear, né, a quantificar, para a gente saber o que fazer, quem atingir, né, e o que priorizar nesse momento. Mas que é urgente, é urgente. Agora, Priscila, não é a primeira vez que você busca o espaço na política. Eu acho que a primeira iniciativa, a primeira experiência serviu exatamente por isso. Eu acredito como experiência. Então, você se sente agora mais preparada e acredita que é através do parlamento, através dessa representatividade, que vocês vão buscar assim, um pouco mais de visibilidade, sair, né, desse cantinho, sair do grupo dos invisíveis. Perfeito, com certeza. A experiência da eleição passada me tornou muito mais forte e me trouxe mais fé
de que o caminho é esse, né? E que temos que realmente seguir. Por quê? A gente precisa furar essa bolha realmente do gueto, da invisibilidade, né? Da margem. Eu estou cansada de falar para pessoas que vivem a mesma realidade que eu. Eu faço muita palestra, faço muitas lives, enfim, e atingem necessariamente pessoas que sabem tudo do que eu estou falando, que vivem na pele o que eu estou falando. Então, a representatividade vai trazer espaço, vai trazer voz para que eu consiga atingir pessoas que realmente têm o poder da caneta, o poder de fazer a diferença, o poder de transformar. E a política é assim, é o meio mais democrático realmente da gente fazer isso, né? Então, eu acredito muito que esse é o momento, né? Eu peço ajuda realmente da sociedade para que veja se não tem outro tipo de representatividade que dê essa chance a famílias atípicas, né? Que precisam também de dignidade. A gente está no Setembro Amarelo e eu me recordo que ano passado, nessa época, eu tive pelo menos 7 pessoas muito próximas, mães atípicas, que tentaram suicídio. Então, isso é muito grave, porque a pressão social é muito grande, o isolamento social é enorme. A gente tem pouca estatística, mas uma que existe é a da quantidade de homens que saem de casa antes do filho atípico ou com deficiência completar 5 anos. Então, 78% desses homens saem de casa. Então, a maternidade solo, né, sozinha, de muito impacto, porque as escolas não estão preparadas, os lugares, os espaços não estão preparados. Cada vez saímos menos pela dificuldade que temos de sair, né, com os nossos filhos. E quando a gente fala da pessoa adulta, porque parece que o autismo, o TDAH e a pessoa com deficiência só existe na infância e na juventude. Não, as pessoas são adultas, envelhecem e continuam à margem. Pessoas que poderiam ser extremamente produtivas e úteis no seio da nossa sociedade são totalmente esquecidas, né? Então, eu luto tanto para que meu filho faça um tratamento de qualidade, eu luto tanto para que meu filho seja incluído numa escola, e quando ele fizer 15 anos, onde é que ele vai estar? Porque a grande maioria das minhas amigas que têm filhos com essa idade, os filhos estão em casa. Por quê? Porque aquele lugar que ele deveria estar ainda não é para ele. Então, a gente precisa tratar disso com muita responsabilidade, muita seriedade. Não é oba-oba, não é dizer, eu defendo o autismo, não. É, de fato, viver e saber o que fazer, né? Porque não basta só falar. Bom, o nosso tempo já está indo aqui no nosso quadro. Eu queria que você me falasse sobre as condições que estão sendo dadas, até para que você, enquanto mulher, porque é desafiador, né, a busca desse espaço na política, se você está tendo as condições aí necessárias e o quanto é importante que isso aconteça de fato, para você brigar por esse espaço no parlamento, e que você pudesse falar um pouco também das suas redes sociais, quem quiser te conhecer, quiser aí te acompanhar e conhecer um pouco mais da sua história. Sim, por favor, quem quiser conhecer um pouco mais da Priscila, entre no Instagram, @PriscilaBoaventuraSV, e tá lá, né, um pouco da minha história, da minha família, da minha luta, enfim, toda essa trajetória. Em relação a esse espaço na política, eu entrei no PSD a convite de uma mulher, né, da deputada Catarina Feitosa, que me acolheu muito, né? Eu ainda estava um pouco resistente, e ela, não, mas agora você tem uma madrinha. E, de fato, ela tem sido uma madrinha, né? E mesmo as figuras masculinas, como o governador, o Jorginho Araújo, né, o secretário da Casa Civil, eles me abraçaram de uma forma que realmente eu me sinto muito acolhida, né? Então, não tenho o que reclamar, tenho certeza de que vamos fazer muito bonito nessa eleição, né? Conto com o voto, né, não só das pessoas que vivenciam ou que fazem parte de uma família típica como a minha, mas as pessoas que querem renovação no parlamento, que querem, né? Priscila também não é só autismo e pessoas com deficiência. Priscila é uma mulher, Priscila é uma servidora pública, Priscila é uma cidadã que está aqui para contribuir, né? E de braços abertos para quem queira se somar nessa trajetória. Obrigada, então, Priscila. Então, por você participar desse nosso quadro Mulheres na Política, boa sorte para você. E a gente encerra com o seu Instagram. Muito obrigada. Vamos lá, gente. Priscila Boaventura, @Priscila Boaventura SV.
Obrigada aí. Então, a Priscila foi mais uma entrevistada do nosso quadro Mulheres na Política. Até o nosso próximo encontro. Mulheres na Política, com Magna Santana.